Olá pessoal, tudo bem? Fábio Mendes aqui, fisioterapeuta, especialista em acupuntura, especializado em práticas integrativas. Vamos lá, agora eu estou aqui como professor de ozônio, né? Tenho vários alunos e colegas que me fazem perguntas e eu gostaria de responder essas perguntas como conteúdo, né? Tem muitas perguntas aqui que podem ajudar vários outros colegas. Uma delas é o seguinte, que às vezes alguns alunos não conseguem responder às dúvidas do paciente com relação a por que o ozônio é tão bom para várias doenças assim, que eles não estão acostumados com isso. E que inclusive alguns pacientes ou colegas desconfiam pelo fato do ozônio ser bom para mais de 250 doenças, como falam por aí. E aí, eu ouvi dizer que o que é bom para tudo não é bom para nada. Então vamos falar sobre isso. Primeiro que em ozonioterapia vamos ter que quebrar esse paradigma. O ozônio realmente ele pode ser bom sim para centenas de doenças, mas não porque ele trata a doença, mas porque ele vai na base da doença. Eu gosto sempre de usar essa célula como exemplo, porque aqui nós temos uma célula animal, a menor unidade funcional do corpo, ou seja, é o menor pedaço de você que funciona de forma organizada, certo? Que nós temos o seu material genético, o núcleo da célula, nós temos a membrana celular, nós temos as organelas citoplasmáticas, e o que determina a nossa saúde, nós temos 60 trilhões de células. Estudos falam 60, outros que falam 100 trilhões de células, mas em média, vamos supor que nós temos em torno de 80 trilhões de células. A nossa saúde depende da saúde das nossas células. Antes de um sintoma clínico aparecer em você na forma desde uma dor de cabeça, de uma dermatite atópica, de uma bronquite, enfim, primeiro a célula tentou conter esse sintoma. O sistema antioxidante celular, quando ele está íntegro, ele inibe a manifestação de doenças. E quando perde-se um pouco o potencial antioxidante da célula, quando essa célula está desnutrida, quando essa célula está cheia de toxina, quando o ambiente celular, né, o citoplasma está intoxicado com substâncias que não é da natureza dessa célula, a gente começa a ter problemas ou sintomas clínicos. E o que o ozônio faz? Por que o ozônio ele é muito bom para uma série de doenças, 250 ou mais de número de doenças? Porque ele atua na homeostase celular. Nós temos que entender que, se você for ver que o ozônio ele é bom para, a gente for separar 3 grupos de doenças, as doenças vasculares e arteriais, né, e a hipóxia funcional, ou seja, o ozônio ele melhora a oxigenação celular. Então, muitas das doenças crônicas, principalmente as doenças crônicas, cursam com problemas na oxigenação dessa célula, assim como no problemas de produção de ATP, de energia da célula. O outro grupo de problemas que é muito bem já identificado é o ozônio nas doenças inflamatórias, né? Por exemplo, nas dores da inflamação, por exemplo, as hérnias de disco, que a gente tem aqui no nosso ambulatório SOS hernia de disco por conta do ozônio. Dos meus mais de 20 anos de formado, eu só tive a audácia de criar um ambulatório e convocar esses pacientes com hernia de disco devido ao ozônio. Senão eu não tinha essa autoestima para trazer esses pacientes ao consultório como a gente faz, se não fosse essa ferramenta incrível que é a ozonioterapia, principalmente a ozonioterapia paravertebral. Mas hernia de disco, artrose de joelho, que é outra coisa fantástica, as tendinopatias, enfim, fantástico. E o outro terceiro grupo, que é o combate a infecções, né? Vírus, fungos e bactérias. Então, quando a gente separa esses 3 grupos, as doenças vasculares e hipóxia, as dores e inflamações e o combate às infecções, seja por vírus, fungos, bactérias, isso vão entender que até protozoários, a gente consegue ter aí a ação do ozônio em centenas de doenças. O ozônio não trata a doença, ele trata o indivíduo, ele trata a função celular. Quando eu melhoro a função celular, quando eu melhoro o nosso sistema redox da célula, o que é o nosso sistema redox? Lembra do nosso sistema antioxidante endógeno, que é ele é manifestado pelas enzimas superoximutase, catalase e glutationa peroxidase? Quando eu tenho essas 3 substâncias, principalmente, né, bem otimizadas dentro da célula, eu tenho uma proteção celular incrível, que ela é a principal barreira de contenção das doenças. Então, para você que está descrente, né, com relação ao ozônio, não fique, tá bom? É só você começar a entender a doença de forma mais sistêmica. A doença não como uma doença única, mas a doença, para ela se manifestar,
é porque ou sobrou toxinas, ou faltou nutrientes, ou a célula, o ambiente celular foi submetido a um nível de estresse altíssimo, e isso fez com que o sistema antioxidante perdesse a sua otimização e de forma oportuna as doenças se manifestaram, certo? Então é isso aí, espero que tenha sido útil, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos falar das formas de aplicação. Forte abraço.